Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele nos leva a uma só direção, e nos leva à eternidade. Jesus está do nosso lado, porque Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, Jesus está entre nós. E Jesus, em Mateus capítulo 25, vai dizer: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Jesus vai falar das jovens prudentes e das jovens imprudentes. Vamos trazer essa mensagem para nós, porque no versículo 13, Jesus vai concluir novamente o mesmo que falou no evangelho de ontem. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Vamos trazer hoje uma mensagem do evangelho que manda nos vigiar novamente. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. No meio da igreja, o Senhor colocou a palavra nos meus lábios, deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu de glória. Conferir Eclesiástico, capítulo 15, verso 5. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 17 a 25. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus houve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Não sejamos como as 5 jovens imprevidentes, como disse Jesus, que deixaram de vigiar. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. Jesus quer que nós
vigiemos, não durmamos. Por isso ele vai dizer no versículo 13, portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. E nós, com certeza, não queremos ser pegos de surpresa, não é verdade? Ninguém gosta de ser pego de surpresa. Ser pego de surpresa é peculiar daquele que não vigia. Quando ele não está vigiando, vai ser pego de surpresa. E Jesus, ele vai aparecer no dia em que menos esperamos. Nós devemos vigiar a cada momento da nossa vida, quando estivermos em casa, quando estivermos em nossa cama, quando estivermos com nossa família, quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos na ida e volta para onde estivermos indo. Jesus está pedindo isso para nós, vigiai. Ele está vindo e Ele espera de nós, que é o Espírito da Santidade em nós. A leitura de Coríntios, capítulo 1, versos 17 a 25, Paulo vai abrir um leque justamente para essa reflexão. Uma reflexão, é preciso se privar de certas oratórias para pregar o principal, Cristo crucificado. Os recursos das oratórias muitas vezes ajudam, mas Paulo vai dizer aí, é necessário privar um para que o outro seja exaltado. A pregação da cruz, como ele vai dizer no versículo 18, a respeito da cruz, é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Veja como era difícil explicar para aqueles ouvintes do tempo de Jesus, do tempo de Paulo, para os judeus, quanto para os gregos, quanto era difícil explicar que uma mensagem como a de Cristo crucificado viesse penetrar seus corações. Porque os gregos queriam uma pregação sábia, porque os gregos, eles mediam aquele que pregava pela sabedoria. E com efeito está escrito, vai dizer Paulo no versículo 19, destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Ele vai perguntar no versículo 20. Onde está o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Paulo, ele tinha uma grande oratória, mas ele sabia que ele tinha que pregar um Cristo crucificado para aqueles que eram sábios e para aqueles que consideravam a cruz um escândalo, um fracasso para os judeus. Acaso Deus não mostrou insensatez da sabedoria ao mundo? Ele vai perguntar. De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Veja como era difícil. Paulo tinha que explicar dois aspectos difíceis. Como dizer que Deus é um Deus que foi crucificado, caído ao fracasso, pregado na cruz entre os malfeitores. Paulo tinha uma sabedoria enorme como a de Santo Agostinho, mas ele tinha que explicar de maneira simples. Esse Cristo é esse, foi crucificado. E o outro aspecto, o aspecto da ressurreição, que Jesus ressuscitou dos mortos, que para os gregos era considerado como um fantasma, porque ressuscitou dos mortos, saiu do túmulo. Era uma pregação vazia para eles. Considerar que o Filho de Deus era um homem crucificado e que depois abriu os túmulos e saiu aí aparecendo, era difícil. Assim como para os judeus também. Os judeus pediam um sinal milagroso. Os gregos procuravam sabedoria. Nós, porém, vai dizer ele no versículo 23, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Aí, a dificuldade dos primeiros pregadores. E aí a perseguição para a igreja. Era difícil para Paulo, era difícil para os primeiros cristãos, era difícil para os primeiros chamados, para os primeiros vocacionados, como o próprio Santo Agostinho,
que estivera por entre esse período, entre os primeiros padres da igreja, 350. Deus, Ele quer manifestar a sabedoria dele em nós. Mas a insensatez dos quais eles assim falavam, Cristo vai mostrar que a insensatez das virgens é da não vigilância. E nós devemos entender que o corpo do Evangelho nos chama a sensatez, não a sensatez entendida do modo como os pagãos nem os judeus entendiam, mas a sensatez da vigilância, da perseverança, daquele que quer encontrar sempre o caminho e não se desviar dele. Isso é vigilância que Deus quer em nós. A insensatez para eles e a sabedoria deles não interessavam para nós. Por isso Paulo vai permanecer pregando Cristo crucificado, vai permanecer pregando Cristo ressuscitado. E nós devemos também caminhar, trilhar por aí, crendo em Cristo crucificado, em Cristo que foi morto pelos nossos pecados e que Ele se apresenta de forma tão simples na Eucaristia. Devemos caminhar não pelo caminho da sabedoria dos insensatos, que muitas vezes leva à perdição, leva à falta da vigilância, como a dessas virgens que não foram prudentes, que não guardaram o óleo, que não mantiveram o óleo preparado para a chegada do noivo. O reino dos céus é como a história dessas 10 jovens. Umas seguem para um lado, outras para o outro. É assim o reino de Deus. Nós devemos nos comportar como as previdentes. As imprevidentes são aqueles que querem trilhar seus próprios caminhos. E no meio da noite, no versículo 6, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Quantos serão pegos por esse momento de surpresa? Nós temos 2 momentos que vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Ou diante da vinda de Jesus, ou diante da nossa morte. Nosso coração ele bate, ele vai chegar uma hora que vai parar e nós não sabemos essa hora também. Esse momento é o momento que o noivo está chegando e nós temos que nos preparar. Diziam os santos, como Santo Agostinho e os outros santos, que a nossa vida é uma preparação para a morte e devemos nos perguntar: e eu? Estou preparado? Estou me preparando para o momento de minha morte? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração: Hóstia celestial, hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Reze conosco as laudes, está aqui as laudes para você rezar conosco hoje. Reze conosco todos os dias, se consagre ao Senhor, entregue a sua vida para Deus e vamos fazer a nossa oração diária para com Deus. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos também. Inscreva-se, toque no sino, não basta só inscrever-se, toque no sino para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, faça a divulgação, faça a propagação do nosso Evangelho também e deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.